Convidamos a Escola Municipal Irmã Odila Lenin para a sua apresentação. A Escola Irmã Odila Lenin, através dos seus alunos, irá homenagear o escritor gaúcho Simões Lopes Neto. Primeiramente apresenta sua biografia, logo em seguida a encenação da lenda Negrinho do Pastoreio, a qual faz parte da herança cultural deixada pelo renomado escritor gaúcho Simões Lopes Neto. João Simões Lopes Neto nasceu em Pelotas no dia 9 de março de 1865. Segundo estudiosos e críticos da literatura, foi o maior autor regionalista do Rio Grande do Sul, pois procurou, em sua produção literária, valorizar a história do gaúcho e suas tradições. Filho dos pelotenses Capitão Catão Bonifácio Simões Lopes Neto e Teresa de Freitas Ramos. Era neto paterno de João Simões Lopes, conhecido como do Visconde da Graça, e de sua primeira esposa Eufrásia Gonçalves Vitorino, e neto materno de Manuel José de Freitas Ramos e de Silvana Claudina da Silva. Nasceu em Pelotas, na Estância da Graça, localizada a 29 quilômetros da cidade de Pelotas e de propriedade de seu avô paterno, o qual chegou a ter uma orquestra particular composta por escravos em sua grande fazenda. Era membro de uma tradicional família pelotense e possuía ancestrais portugueses, tendo seus antepassados emigrado para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Simões Lopes Neto viveu na Estância até 1876. Com 13 anos de idade, foi para o Rio de Janeiro para estudar no famoso Colégio Abílio. Em seguida, teria frequentado até a terceira série da Faculdade de Medicina e abandonado o curso por problemas de saúde. Retornando ao Rio Grande do Sul, fixou morada em sua terra natal, Pelotas. Uma cidade então rica e próspera pelas mais de 50 charqueadas que formavam a base de sua economia. Nesta cidade dinâmica e aristocrática, o jovem João iniciou uma surpreendente trajetória. Com ideias cheias de audácia, tornou-se um agente empreendedor da industrialização pelotense. Lopes Neto envolveu-se em uma série de iniciativas de negócios. Criou, mediante o sistema de cotas, uma fábrica de vidros, cujos operários eram todos franceses e os aprendizes, meninos pobres da região. Participou também da montagem de uma poderosa destilaria, convencendo dezenas de homens de posse a se tornarem acionistas da nova empresa. Todas essas iniciativas fracassaram. Tal fato deveu-se à ocorrência da Revolução Federalista, uma devastadora guerra civil que marcou o Rio Grande do Sul na década de 1890. Em consequência desse conflito, a economia local foi duramente abalada e o então empresário sentiu as consequências de tamanha crise. Mesmo assim, na virada do século e com recursos próprios, advindos das heranças do avô e do pai, construiu uma fábrica de cigarros. Os produtos, fumos e cigarros, receberam o nome de Diabo, marca Diabo. O sucesso inicial causado pelo impacto da marca deu lugar às ameaças de excomunhão e pressões religiosas que inviabilizaram a empresa. Sua audácia empresarial o levou ainda a montar uma firma para torrar e moer café, chamada de Café Cruzeiro. Segundo Simões Lopes Neto, o café que produzia tinha um preço acessível.
Nos anúncios que criava para divulgar o produto, anunciava: é muito mais barato, seria se não fosse o desgraçado do imposto. Inventou uma fórmula à base de tabaco para combater sarna e carrapatos, a Tabacina, que se manteve no mercado por 10 anos. Para culminar este processo empreendedor, fundou a empresa de mineração do Taió. A mineradora tinha como alvo as lendárias minas de prata localizadas em Santa Catarina. Um ferreiro esperto que se apresentava como engenheiro lhe extorquiu belas somas de dinheiro, inclusive fundindo moedas comuns de prata para dar-lhe a ilusão das primeiras descobertas do rico tesouro. João Lopes Neto amava Pelotas e queria trazer o progresso para a cidade. Suas empresas nunca deram certo. Não porque suas ideias não eram boas o suficiente, mas porque ele não era capitalista e sim um artista. No dia 5 de maio de 1892, em Pelotas, Simões Lopes Neto casou-se com Francisca de Paula Meireles Leite, filha de Francisco Meireles Leite e Francisca Josefa Dias. Ele tinha 27 anos de idade e ela 19 anos. O casal não teve filhos legítimos, mas adotou a menina Fermina de Oliveira Lopes, nascida em 1896. Apesar das inúmeras atividades que exercia, sempre foi um pai amoroso e dava atenção especial à filha. Além de escritor, Simões Lopes foi jornalista e passou por vários estágios dentro da profissão, como cronista, redator, editorialista, secretário da redação, folhetinista e diretor de jornal. Aí, estampou seus relatos em uma linguagem que fugia dos padrões reconhecidos na época. Ninguém percebia a sua importância literária. Sua primeira aparição na imprensa pelotense ocorreu no jornal Pátria, de seu tio Ismael Simões Lopes Neto, onde criou a coluna Balas de Estalo. Entre 15 de outubro e 14 de dezembro de 1893, Simões Lopes Neto, sob o pseudônimo de Serafim Bemol, em parceria com Sátiro Clemente e Dom Salustiano, escreveram em forma de folhetim o poema em prosa intitulado A Mandinga, publicado no jornal Correio Mercantil. Desconfia-se, porém, que nunca existiu Sátiro Clemente e Dom Salustiano, e ambos seriam o próprio Simões Lopes Neto, pois em toda a obra está o seu estilo inconfundível. Entre 1895 e 1913, restabeleceu a coluna Balas de Estalo no Diário Popular. Em 1913 e 1914, sob o pseudônimo João do Sul, assinou as crônicas de inquéritos em contraste nas páginas de A Opinião Pública. De 1914 a 1915, ocupou a direção do Correio Mercantil e em 1916 voltou para a Opinião Pública com a coluna Temas Gastos. Cidadão ativo e dono de uma visão progressista que o distinguia dos demais membros de uma sociedade conservadora, criou a Sociedade Protetora dos Animais e o Clube Ciclista. Foi conselheiro municipal entre 1896 e 1900 e participou da diretoria de diversas entidades. Exemplo disso foi a União Gaúcha, fundada em 1899, com sua participação e onde foi presidente por 2 mandatos. A União Gaúcha é o primeiro marco do tradicionalismo gaúcho no interior do estado e que funciona até hoje com o nome de União Gaúcha João Simões Lopes Neto.
Foi diretor da Biblioteca Pública Pelotense, professor e capitão da Guarda Nacional. Em 1910, como fundador, ingressou na Academia de Letras do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Em certa fase da vida, muito empobrecido, João Simões sobreviveu das atividades jornalísticas. Muitos pelotenses ainda o tratavam com deferência por suas origens aristocráticas e seu caráter generoso. Outros viam nele apenas um derrotado, um tipo que merecia piedade. Sofreu muito preconceito e não teve reconhecimento merecido em vida. O reconhecimento definitivo desta grande personalidade veio tarde, talvez porque ele escrevesse para o futuro e não para o presente. Em 14 de junho de 1916, aos 51 anos de idade, Simões Lopes Neto morreu em Pelotas. A causa de sua morte teria sido uma úlcera perfurada. Para arrecadar algum dinheiro, a viúva do escritor, carinhosamente conhecida como Dona Velha, fez um leilão de toda a documentação do marido, mas ninguém se interessou. Então, toda a sua obra se dispersou entre colecionadores, bibliotecas e museus. Como escritor, Simões Lopes Neto procurou em sua produção literária valorizar a história do gaúcho e suas tradições. Durante sua vida publicou os livros Cancioneiro Guasca, em 1910, Contos Gauchescos, em 1912, Lendas do Sul, em 1913 e Casos do Romualdo, em 1914. Ao lançar a primeira edição de Lendas do Sul, Simões Lopes Neto anunciou a existência de 2 outros livros, Casos do Romualdo e Terra Gaúcha, prestes a serem publicados. E mais 4 livros inéditos, Peona e Dona, Jango Jorge, Prata do Taió e Palavras Viajantes. Casos do Romualdo foi lançado ainda em 1914. O livro Terra Gaúcha não conseguiu ser concluído pelo autor antes de sua morte. Mesmo assim, embora incompleto, foi publicado pela editora Sulina em Porto Alegre em 1955. A viúva do escritor encontrou alguns textos inéditos das obras Peona e Dona, Jango Jorge, Prata do Taió e Palavras Viajantes. Acredita-se que estes textos comporiam o que seria o segundo volume de Terra Gaúcha. De outras obras anunciadas pelo autor, não foram encontradas anotações, levando a crer que Simões Lopes Neto tinha em mente livros que ainda planejava escrever. Simões Lopes Neto só alcançou a glória literária póstumamente, em especial após o lançamento da edição crítica de Contos Gauchescos e Lendas do Sul em 1949, organizada para a editora Globo por Augusto Maier e com o decisivo apoio do editor Henrique Bertasso e de Érico Veríssimo. Apesar de reduzida a produção literária, no que diz respeito à publicação, João Simões Lopes Neto teve uma expressiva contribuição intelectual ao regionalismo sul-rio-grandense. É intensa valorização histórica do gaúcho, apresentando fidelidade aos costumes crioulos e à linguagem. João Simões Lopes Neto, enquanto vivo, não teve sua obra reconhecida. Contudo, ao passar do tempo, seu nome começou a tomar vulto na posteridade para, afinal, impor-se como nosso maior escritor regionalista. Com ele, o regionalismo ultrapassou as aparências nativistas e as limitações localistas para
para tornar-se francamente universal, como sempre acontece com os criadores verdadeiramente representativos da sua terra e da sua gente. Sua literatura ultrapassou fronteiras e hoje pertence à literatura mundial, tendo sido traduzido para diversas línguas. João Lopes Neto é personagem de orgulho a cada vez maior para o povo que habita a terra gaúcha. Desta incrível obra regionalista, composto de contos e lendas, destacamos a lenda do Negrinho do Pastoreio, cuja história veremos agora representada. Era o tempo da escravidão, e um menino negrinho, pretinho que nem carvão, humilde e raquítico, era escravo de um fazendeiro muito rico, mas por demais avarento. Se alguém necessitasse de um favor, não se podia contar com este homem. Não dava um níquel a ninguém, e seu coração era a morada de uma pedra. Não nutria qualquer sentimento por ninguém, a não ser por seu filho, um menino tão malvado quanto seu pai, pois afinal, a fruta nunca cai muito longe do pé. Estes dois eram extremamente perversos e maltratavam o menino escravo desde o raiar do dia, sem lhe dar trégua. Este jovenzinho não tinha nome, porque ninguém se deu sequer ao trabalho de pensar algum para ele. Assim, respondia pelo apelido de Negrinho. Seus afazeres não eram condizentes com seu porte físico. Não parava o dia inteiro. O sol nascia e lá já estava ele ocupado com seus afazeres. E mesmo ao se pôr, ainda se encontrava o Negrinho trabalhando. Sua principal ocupação era pastorear. Depois de encerrar o seu laborioso dia, juntava os trapos que lhe serviam de cama e recebia um mísero prato de comida, que não eram suficientes para repor as energias perdidas pelo sacrificado trabalho. Mesmo sendo tão útil, considerado o mestre do laço e o melhor peão cavaleiro de toda a região, o menino era inúmeras vezes castigado sem piedade. Negrinho, amarra esse cavalo e vem carregar essa lenha que o tio cortou. Seu Negrinho inútil, não olha por onde anda. Riscou as minhas botas que foram lustradas hoje de manhã. Tião, leva esse imprestável para senzala e deixa ele trancado até o anoitecer. Que ninguém dê comida para ele até amanhã de manhã. Vai ter que aprender na marra para deixar de ser sem serventia. Certa vez, o estanceiro atou uma carreira com um vizinho que gabava-se de possuir um cavalo mais veloz que o seu baio. Foi marcada a data da corrida e o Negrinho ficou encarregado de treinar e montar o famoso baio, pois sabia seu patrão não haver ninguém mais capaz que ele para tal tarefa. Chegando o grande dia,
todos os habitantes da cidade, vestindo suas roupas domingueiras, se alojaram na cancha de carreira. Palpites discutidos, apostas feitas, inicia-se a corrida. Os 2 cavalos saem emparelhados. Negrinho começa a suar frio, pois sabe o que lhe espera se não ganhar. Mas, aos poucos, toma a dianteira e quase não há dúvida de que seria o vencedor. Mas, eis que o inesperado acontece. Algo assusta o cavalo, que para, empina e quase derruba o Negrinho. Foi tempo suficiente para que seu adversário o ultrapassasse e ganhasse a corrida. E agora, o outro cavalo venceu. Negrinho tremia feito vara verde, ao ver a expressão de ódio nos olhos do seu patrão. Mas o fazendeiro, sem saída, deve cobrir as apostas e põe a mão no lugar que lhe custa mais caro, o bolso. Ao retornarem à fazenda, o Negrinho tem pressa para chegar à estrebaria. Aonde pensa que vai, Negrinho? Guardar o cavalo, senhor. Nada feito. Você deverá passar 30 dias e 30 noites com ele no pasto e cuidará também de mais 30 cavalos. Será seu castigo pelo meu prejuízo. Mas ainda tem mais. Passe aqui que eu vou lhe aplicar o devido corretivo. 30 quadras tinha a cancha da corrida. 30 chibatadas vai levar no lombo. E depois trata de pastorear a minha tropilha. Lá vai o pequeno escravo, doido até a alma, levando o baio e os outros cavalos a caminho do pastoreio. Passou dia, passou noite, choveu, ventou, e o sol torrou-lhe as feridas do corpo e do coração. Nem tinha mais lágrimas para chorar, então resolveu rezar para a Nossa Senhora, pois como não lhe foi dado nome, dizia-se afilhado da Virgem. Madrinha, tô com fome, tô com sede, tô cansado de tanto apanhar. Minha mãezinha já se foi. Deve estar aí morando no céu com a senhora. Meu pai nem conheci, sou sozinho nesse mundo. Só tem a senhora, minha madrinha, para cuidar de mim. Me proteja, minha santa, e me ajude a fazer as coisas certas, para que meu patrão não me bata nunca mais. E foi a santa solução, pois Negrinho aquietou-se, e então, cansado de carregar sua cruz tão pesada, adormeceu. As estrelas subiram aos céus e a lua já tinha andado metade do seu caminho, quando algumas corujas curiosas resolveram chegar mais perto, pairando no ar para observar o menino. O farfalhar de suas asas assustou o baio, que soltou-se e fugiu, sendo acompanhado pelos outros cavalos. Negrinho acordou assustado, mas não podia fazer mais nada, pois ainda era noite e a cerração, como um lençol branco, cobria tudo. E assim o Negrinho escravo sentou-se e chorou. O filho do fazendeiro, que andava pelas bandas, presenciou tudo e apressou-se em contar a novidade ao seu pai. O homem mandou 2 escravos buscá-lo. O menino até tentou explicar o acontecido para o seu senhor, mas de nada adiantou. Foi amarrado no tronco e novamente é açoitado pelo patrão. Agora, seu Negrinho imbecil, te levanta e vai procurar os cavalos. E ai de ti, se voltar sem eles.
Vou te tirar o couro e te salgar que nem charque. Assim, Negrinho teve que retornar ao local do pastoreio e, para ficar mais fácil sua procura, levou um toco de vela, aproveitou para mais uma vez pedir ajuda para sua madrinha e foi se embrenhar na escuridão da noite à procura dos cavalos fugidos. A vela acesa deixava cair pingos de cera no chão. A cada pingo dela, uma luz brilhante nascia em seu lugar, até que todo lugar ficou tão claro quanto o dia, e lhe foi permitido, desta forma, achar a tropilha. Amarrou o baio e, gemendo de dor, jogou-se ao solo desfalecido. Danado como ele só, e não satisfeito com o que já fizera o escravo, o filho do fazendeiro aproveitou a oportunidade de praticar mais uma maldade dispersa aos cavalos. Feito isso, correu novamente até seu pai e contou-lhe que Negrinho havia encontrado os cavalos e os deixara fugir de propósito. A história se repete e 2 escravos vão buscá-lo, só que desta vez seu patrão está decidido em dar cabo dele. Amarrou-o pelos pulsos e surrou-o como nunca. O chicote subia e descia, dilacerando a carne e picoteando-a como guisado. Negrinho não aguentou tanta dor e desmaiou. Patrão, o Negrinho tá morto. Desgraçado, sem serventia. E agora, o que a gente faz com ele? Joga o corpo desse infeliz naquele formigueiro. Pelo menos vai ter uma serventia que sirva de comida para as formigas. No dia seguinte, o cruel fazendeiro, curioso para ver de que jeito estaria o corpo do menino, dirigiu-se até o formigueiro. Qual sua surpresa quando o viu em pé, sorrindo e rodeado pelos cavalos e o baio perdido. Também avistou uma luz muito brilhante com a forma de Nossa Senhora ao lado do menino. O milagre tomou o rumo dos ventos e alcançou o povoado, que alegrou-se com a notícia. Desde aquele dia, muitos foram os relatos de quem viu o Negrinho passeando pelos pampas, montando em seu baio e sumindo em seguida por entre nuvens douradas. Ele anda sempre à procura das coisas perdidas e quem precisar de sua ajuda é só acender uma vela entre as ramas de uma árvore e rezar a sua oração. Foi aqui que eu perdi, mas Negrinho vai me ajudar. Se ele não achar, ninguém mais conseguirá. Acendo essa vela e peço que me devolvas a criança que eu perdi. Pastoreio trazia-me meu rincão, eu te acendo essa velhinha, nela está